Livro de Gênesis, capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares convosco o vosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizestes tal mal, fazendo saber a aquele varão que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Poderíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem contigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos, e eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: Pois que assim é, fazei isto: tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas, que significa nozes da pistaceira. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que tomou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. E os varões tomaram aquele presente, tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava à sua casa: Leva estes varões à casa e mata reses e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome
por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa, e disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro aos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus do vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os pés. Também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente, que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou, e disse: Vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: Ponde pão. E puseram a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porque é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalavam. Bom, vemos nesse capítulo que Israel, já tendo seu caráter transformado, disse a seus filhos para retornarem ao Egito e levar, inclusive, aquele dinheiro que talvez tenha ido parar no saco deles por um erro ou engano. Portanto, um cristão com caráter de Cristo deve, com toda o seu esforço, estar quitando seus débitos, e estar examinando a si mesmo, para que não possa cair em tentação ou cilada do inimigo. Com relação ao retorno dos irmãos, já junto com José,
vemos que José moveu-se de íntima compaixão quando avistou Benjamim. Portanto, lavou o rosto, conteve-se, mas no versículo 32 temos uma reflexão interessante para que, se possível, podemos meditar. E puseram-lhe a ele à parte, e a eles à parte. Ou seja, será que assim Deus também age para conosco? Uma vez que, considerando que José é uma pré-figuração de Jesus, José no Antigo Testamento é uma pré-figuração de Jesus no Novo Testamento, ou seja, José, no sonho dele, ele viu o seu feixe e diante do seu feixe 11 peixes se inclinando. Também se inclinava no outro sonho o sol e a lua, que era seu pai e a sua mãe. Contudo, amados, no Novo Testamento vemos Jesus e os seus 12 discípulos. Com isso, na última ceia, vemos em figura humana 13 pessoas. A palavra de Deus não esclarece se as mulheres que serviam Jesus estavam na cerimônia junto. Se estavam próximo à mesa, mas o relato bíblico fala apenas de Jesus com seus 12, repartindo o pão da Santa Ceia. Com certeza as mulheres prepararam a mesa. Agora, se partilharam próximo ou não sabemos. Se existe algum estudo histórico quanto a isso, desconheço. E se algum amado conhece, por favor, compartilhe comigo, em nome de Jesus. Vemos que a porção de Benjamim, que José repartia para ele à mesa, era 5 vezes maior do que todos os restantes, não somente os seus irmãos, bem como todos que estavam à mesa à parte, que os egípcios não sentavam à mesa para comer pão com os hebreus. Essa questão de Benjamim, uma análise que devemos fazer com relação ao mistério existente no livro de Oséias, pois Oséias é um livro que fala de 6 tribos, sendo 3 tribos de Israel e 3 tribos, assim dizendo, de povos pagãos. Lembramos que o único que se assemelha a Israel é Samaria, e na época de Jesus, os judeus não se davam com os samaritanos. Hoje, em nosso tempo, buscando entender a confusão de religiões que existe, não somente em nossa nação, mas como no mundo, buscando para a nossa nação, que culturalmente eu conheço aqui, não tenho pouco conhecimento cultural de outras nações, Israel, vemos uma prefiguração de cristãos católicos, pois no tempo anterior ao cativeiro babilônico, lá de Israel, antes de Jesus, o pecado de Israel multiplicava a cada dia. E hoje vemos o pecado do Israel católico se multiplicar a cada dia, através da idolatria e através de toda outra sorte de mistura dentro do que o pecado de Efraim, que fala em Oséias 7, versículo 1, é justamente o pecado que Efraim comete com relação à idolatria e à reencarnação, que às vezes é contaminado dentro da Igreja Católica através desse pecado da idolatria, que inclusive a tribo de Dan foi excluída dos 144 mil selados, justamente porque cometeu este pecado, que podemos examinar lá no livro de 1 Reis, 1 ou 2 Reis. Amém? Com isso, Deus fala no capítulo 7, verso 1: sarando eu a Israel, descobrir-se-á o pecado de Efraim e as maldades de Samaria, na multiplicação do seu comércio e etc. e tal.
o peso enganoso do comerciante. Comerciante de forma geral, peso enganoso, comprar um produto a preço de banana e vender a um preço avaliado, isso é balança enganosa aos olhos do Senhor. Portanto, vigiemos nesse sentido, para que possamos ser justos em nossos negócios e justos em qualquer outra sorte de negócio. Vemos um segmento que é religioso ou um tipo de seita oculta, que são os maçons e diversos outros tipos de seitas ocultas, em que tem-se muitos comerciantes. Portanto, balança enganosa, existe referência na palavra que fala sobre isso. Pesquise, por favor, em nome de Jesus. E neste mesmo livro de Oséias, existe apenas um versículo que dá alusão à outra tribo de Israel, ou seja, a 7ª tribo de Israel dentro de Oséias. Ou melhor, 7 povos dentro do livro de Oséias, considerando que, para entender a religiosidade dentro da nossa nação, Israel católico, Judá, os cristãos evangélicos e protestantes e judeus messiânicos, Efraim, também dentro de Israel, os espíritos que confessam Jesus e creem na Bíblia como revelação do Espírito Santo, mas que ainda precisam receber a Jesus como único Senhor e Salvador pessoal, assim como as três povos pagãos. Egito, sabemos que o feeling da interpretação, resumindo em uma palavra apenas, é reencarnação. A Síria também mistura-se doutrina de reencarnação com esoterismo e com outros costumes pagãos, astrologia, esoterismo e coisas de nova era, etc. E Samaria, aí entramos a questão maçonaria e diversas outras seitas ocultas. Verso 7 do capítulo 1 de Oséias fala maldades de Samaria. E a sétimo povo, em que fala o livro de Oséias está justamente no capítulo 5, no verso 8, onde se diz para nós hoje o que devemos fazer hoje em Gibeá, para nosso tempo aqui, nossos dias, Gibeá, Brasil. Tocai a trombeta no Brasil, em Gibeá. Tocai a buzina em Gibeá, Brasil. E a trombeta em Ramá, Israel. Gritai altamente em Bet-Aven. Após ti, ó Benjamim. Amém? Capítulo 44. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos desses varões, quanto puderem levar, e meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, e com os seus jumentos, saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões e alcança-os, e lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor? E em que ele bem adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhes: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos
de fazerem semelhantemente coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos a casa do teu senhor, prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles se apresentaram, pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando do maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? A humilde súplica de Judá. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que faremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será o meu servo. Porém, vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, ele... E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu dissestes a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas o nosso irmão menor, se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, e se este nosso irmão não estiver conosco. Então disse-nos teus servos, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, uma
ausentou-se de mim. E eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto ainda agora. Se agora tenho também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo convosco, como a sua alma está atada com a alma dele, aconteceu que, havendo ele com o moço, ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não seja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Amados, aqui nesse finalzinho deste capítulo, Judá faz realmente uma humilde súplica e se propõe a colocar como servo do até então governador de Faraó, porque José ainda não tinha se revelado a eles. Com isso, tiramos, por exemplo, hoje, inclusive, as próprias palavras de Jesus, que disse: os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Devemos vigiar, pois o apóstolo Paulo escreveu acerca de vigiai, examinai o homem a si mesmo. O arrependimento, a salvação é pessoal. Por isso que temos que voltar para o primeiro amor, que é Deus, através de Jesus, enquanto estamos vivos, enquanto estamos nessa terra, por nossa breve passagem por ela, pois aqui estamos fazendo uma faculdade e prestando serviço, um estágio para a vida eterna. E no verso 27, há uma colocação curiosa para os nossos dias hoje. Naquele tempo, tanto Abraão, como Isaac, como Jacó, Israel, tiveram concubinas. Contudo, no verso 27, a humilde súplica de Judá falou que Jacó, apesar de ter a outra mulher pelo qual trabalhou 7 anos, mas que fora enganado, ele tinha por especial aquela a quem o seu coração se apaixonou à primeira vista. Portanto, mesmo Jacó, tendo recebido aquele casamento com Lia, a primogênita do seu tio Labão, após saber que foi enganado, mesmo assim quis trabalhar mais 7 anos para se casar com a mulher com quem ele amava, que foi Raquel. Os 2 filhos com quem ele teve com Raquel, que até então era estéril, mas Deus abriu a madre dela por milagre, pelo sobrenatural, pelo poder de Deus, e após isso ela teve José, o primogênito de Raquel, e Benjamim, o menor destes. Com isso, examinemos, pois, cada um a nós mesmos, porque existem no meio cristão evangélico, em algumas denominações, vários pastores que já se casaram, divorciaram e
tem se casado novamente. Portanto, Jesus disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E disse também: a própria palavra é quem julga. Examinando a palavra do Senhor, lá em Mateus 19, onde fala acerca do matrimônio e da castidade, vemos que Jesus disse que Moisés permitiu carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens, que não sabem amar, não sabendo amar, não perdoam, ainda que seja no caso de adultério. A única brecha que Jesus deixou foi a não ser por causa de adultério. Mesmo assim, se examinarmos outras palavras do Senhor Jesus, veremos que por causa da dureza do vosso coração. Então, examine o homem a si mesmo. Sabemos que é tempo de arrependimento. Deve-se tocar a buzina para o arrependimento. Deve-se tocar a buzina para ajuntar os anciões na nação, para que possamos viver o avivamento prometido pelas promessas do Senhor na santa palavra de Deus. E bem como sabemos que, assim como João Batista foi precursor de Jesus na sua primeira vinda, veremos aparecer um pregador que será também um precursor da unidade cristã em nosso país. Porque Malaquias 3, no verso 2 diz: quem suportará a sua vinda? Sabemos que os fariseus, os religiosos na época de João Batista e de Jesus, não suportaram as palavras de João Batista. Portanto, Herodes, tendo inclusive Herodes decepado a cabeça de João Batista. Por quê? Para agradar a mulher, a filha da mulher com quem ele cometia adultério. Lembrem-se, amados, o que Jesus falou acerca do adultério? Se alguém repudiar uma mulher, a não ser em caso de adultério, este comete pecado de adultério. E aquele que casar com a mulher repudiada comete pecado de adultério. E assim sucessivamente, tanto o homem que repudiar a mulher, como a mulher que repudiar o homem. Em Malaquias, em Zacarias, em algumas outras passagens na palavra, Provérbios e tal, vemos falar muito da mulher da nossa mocidade. Pesemos a palavra e olha a transcrição do versículo 2 de Malaquias capítulo 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ou seja, fogo do ourives para purificar, não é isso? O ouro é trabalhado no fogo para ser purificado, e o sabão dos lavandeiros justamente para se limpar, para se lavar, tirar do meio da igreja toda sorte de pecado. E o versículo 3 ainda completa: e assentar-se-ão afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, ou seja, os verdadeiros adoradores, aqueles que se chegam ao Pai para o adorarem com louvores e ações de graça, e os afinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Vemos muitas pessoas criticarem o dízimo e as ofertas nas igrejas. Mas, queridos, estai atentos, voltai à pureza do Evangelho, porque não é obrigação de religião nenhuma o devolver a Deus e não pagar a Deus, o devolver a Deus os dízimos e oferta. Portanto, estejamos
pois, consciente de que dízimos e oferta é uma ordenança do Deus vivo Criador e não de nenhum pastor ou religioso. Capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se então, disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em minha vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a casa do Egito. Regente, que significa governador. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, e tu e os teus filhos, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te suscitarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os vossos olhos eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala, e fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes vistos, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José, e beijou todos os seus irmãos, e chorou com eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isso, carregai os vossos animais e parte, e tornai à terra de Canaã,
e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme o mandamento de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhes anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros de José, que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei, eu o verei antes que eu morra. Oh, glória! Aleluia! Assim somos nós, amados. Ainda vive o nosso Redentor. O nosso Redentor sabemos que vive. Então basta. Os dos manjares de Faraó não queremos mais. Naquele tempo, Deus usou o Egito para guardar a semente escolhida, Israel, com vida, como podemos ver o que José falou para seus irmãos no verso 5 deste capítulo. Para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Ou seja, José, no Antigo Testamento, prefigura Jesus no Novo Testamento, porque para a conservação da vida, Deus tem preservado, ou seja, Deus preparou aquele deserto, Egito, como um deserto preparado para Israel não morrer. Portanto, na escatologia, lá de Daniel 12 e Apocalipse 12, bem como Daniel 7, 25 e algumas outras referências, devemos ter o cuidado de se analisar quando o Espírito de Deus diz: eu tenho preparado um deserto para esconder a mulher, que aqui no caso é Israel, através das 12 tribos, filhos de Jacó, o Israel escolhido, onde diz: tenho preparado um deserto para esconder, para proteger a mulher durante um tempo, que esse um tempo é Israel, e tempos, né, que pode se enquadrar tanto lá no cativeiro babilônico, como os 2000 anos da igreja, lá no cativeiro babilônico ainda é Israel. Mas em Mateus 21, 43, a palavra do Senhor diz, Jesus falando acerca dos fariseus que o julgavam tanto e criticavam tanto, Jesus disse: o evangelho do reino vos será tirado e dado a outra nação, para que dê fruto. Ou seja, essa outra nação
por 2 dias bíblicos, que confirma-se em Oséias 5,15 e 6 no verso 2, são 2000 anos da igreja, desde Jesus na ressurreição até os nossos dias, bem como esses 2 dias bíblicos. Hoje temos, ainda nesses 2 dias bíblicos, temos hoje um outro deserto preparado por Deus, onde já temos visto a igreja, o corpo de Cristo, escondido nesse deserto por 5 séculos, ou seja, desde o descobrimento da nossa nação, 1500, veio para cá os portugueses, ainda na época com o catolicismo contaminado com feitiçarias lá da África, né, feitiçaria e outras religiões afro e outras religiões de reencarnação, né, puxadas tanto da Afro como Ásia. Temos então, a partir do século XVI, com a reforma luterana, né, por Martim Lutero, começamos um despertar, né, no povo de Deus acerca da renovação da aliança. Por isso, em 2002, né, quando começou a reinar o governo Lula, Deus deu a revelação de Daniel 12:1 a um simples servo dele, onde o anjo Miguel cortou a espada da letra B de nossa nação, revelando o nome Israel escondido dentro da palavra Brasil. Com isso, reordenando as letras, cortando a corrupção espiritual, né, que está por trás do sistema religioso corrupto, né, enraizado na nossa nação, quer seja ainda por vestígios lá de Roma, quando no período da Inquisição, vemos que agora, nos nossos dias, os pés de barros serão cortados sem a ajuda de mão. O que é essa expressão sem a ajuda de mãos, amado? Com Jesus. E para nós hoje, o que temos que fazer para Jesus interceder a nosso favor? Lembrai-vos que ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis vos ajuntar como a galinha ajunta seus pintos. Os pintos da galinha hoje para nós são as igrejas dentro da cristandade, ou seja, dentro do corpo de Cristo, representado pelas igrejas evangélicas e protestantes e judeus messiânicos. A Igreja Católica ainda existem muitos escolhidos dentro dela. Por quê? Porque tem muitos lá. Lembra da quarta igreja para Tiatira? Carta da igreja de Tiatira, que na época foi para uma igreja local. E para a gente analisar hoje, né, de que forma que pode enquadrar na Igreja Católica, que por séculos, gerações e gerações, tem sido assolada a palavra numa mistura de prega-se o que interessa para crescimento da quantidade de membros e para interação da força política, e não prega-se o evangelho pleno conforme ensinado por Jesus Cristo, conforme a igreja primitiva pregou. E com isso o anticristo começou no ano 325, primeiro com a suposta conversão de Constantino e logo em seguida com outras infiltrações do paganismo dentro dessa instituição, que deixou ser influenciada pelo paganismo ou deixou ser influenciada pela anticristo, que Deus considera a adoração a ídolo como profundezas ocultas de Satanás. Confira em Apocalipse 2, verso 24. E a Igreja Católica Romana no Brasil, resta o arrependimento e voltar para o primeiro amor, antes que seja tarde. Pois, nesta mesma carta à quarta igreja de Tiatira, Deus diz: tenho lhe dado tempo para que se arrependa. Parece que há uma sentença, pois
não se arrependeu. Mas se Roma não se arrepender, ou Brasil, está na hora de acordar, bispado, arcebispo no Brasil, está na hora de voltar para o primeiro amor. Igreja Católica no Brasil, está na hora de voltar para o primeiro amor. Arrependei-vos enquanto é tempo, pois a doença de câncer, esta doença particularmente câncer, que por ironia do destino, não sei que pese, é uma providência do Senhor, ou certa coincidência, eu, nascido nesse signo, no zodíaco câncer, misericórdia. Lutei, amados, por 18 anos para vencer o meu eu. Lutei 18 anos para não ser eu quem fale a palavra, mas Cristo que vive em mim, e que eu seja fraco, que cada vez diminua o meu eu, para que Cristo viva em mim, como professou o apóstolo Paulo. Por isso, amados, devemos nos arrepender e voltar para Deus enquanto é tempo. E, se a Igreja Católica não voltar para Deus, existe uma carta de condenação no capítulo 2 de Apocalipse, do verso 20 ao 23. Se não se arrepender, Deus porá numa cama ela e todos os seus filhos, todas as suas gerações. Amado, qual foi o ano que começou essa doença do câncer dentro da humanidade? Uma pesquisa, perdoe-me, eu ainda não pesquisei. Creio que em breve pesquisarei para, nas próximas gravações, poder estar compartilhando com os amados que estão ouvindo esse plano de leitura. Com isso, nós, então, voltando para o primeiro amor, estaremos fazendo o papel de Cristo, que Cristo nos ensinou no Evangelho pleno, que é o reino de Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e não nos preocuparmos com as demais coisas. E neste capítulo 45 de Gênesis, vemos a particularidade que citei no capítulo 44 a respeito de Benjamim, pois no verso 12, José declarou: eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E no verso 22, vemos que José, quando repartiu vestes com seus irmãos, deu a cada um deles mudas e vestes de roupa, mudas de vestes. Mas para Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes, contudo não falando a quantidade que cada um dos outros irmãos receberam, mas somente diz que é no plural. Com isso, amado, voltando no verso 12, Benjamim, boca de José. Na geografia do estado de Minas Gerais, existe uma curiosidade que tenho analisado desde a época em que ingressei na fileira das milícias naturais na Polícia Militar de Minas Gerais. Quando guerreiro no Exército Natural, aprendendo no 6º Batalhão de Governador Valadares, cerca das leis para o trabalho como um policial militar ambiental, nas aulas de História da PM, mostrava-se a geografia do mapa de Minas Gerais com um capacete de um soldadinho. E a boca do soldadinho está justamente no espaço geográfico entre Andradas e Poços de Caldas. Quando você olha no mapa de Minas Gerais, qual o semblante de um corpo humano você vê na silhueta daquele mapa? Fazendo teste com alguns amigos, pastores e outros amigos íntimos, eu fiz o desenho e mostrei. O que você vê neste desenho? Um amigo pastor que estava que eu estava pegando carona de Itajubá para Poços, ele disse: um bruxo? Eu só vou dar a resposta para o amado depois que o bispo Griffith, que é de uma igreja lá do Reino Unido, estava pregando em Itajubá e vim de carona a Poços, a cidade que eu moro, para que pudesse nos falar qual é a figura que ele vê naquele mapa, nesse mapa, a geografia de Minas Gerais.
Fiz a tradução da pergunta, né, escrita em inglês, por ter um conhecimento muito basicão mesmo de inglês, né? E a pergunta foi: qual a face humana que você vê neste mapa? Não pus nem boné e não pus nem chapeuzinho de bruxinha, mas simplesmente, né, deixei o olho lá em Unai, né, por volta lá do oeste mineiro, né, norte-oeste mineiro, e o nariz sabemos que é o triângulo mineiro, e coloquei a boca, Poços de Caldas. Aí ele antes de responder, viu que era uma pegadinha, né, começou a rir. Depois de uns 30 segundos disse: Jesus. Capítulo 46. Jacó e José. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levantaram Jacó, seu pai, e seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar, e tornaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e levaram ao Egito Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carni, e os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, Oade, e Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Judá, Eonã, e Selá, e Pérez, e Zera. E Eonã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Zered, Elon e Jalel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha, todas as almas e seus filhos, e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Age, e Zuni, e Esbom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Azer, Ima, Isvá, Isvi, e Beres, e Zerá, a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, qual Labão deu à sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 17 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu Azenate,
filha de Portífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali: Jazel, Egume, e Jezer, e Silom, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que desceram dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de José que vieram ao Egito foram 70. O encontro de José com seu pai. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, que lhe direi: meus irmãos, eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim, e os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e as suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio, que significa ocupação, então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade e até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominável para os egípcios. Neste capítulo, amados, vemos que o Senhor Deus apareceu em sonho a Jacó. Ele disse: não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Portanto, no versículo 3, podem confirmar. E o que acontece? Egito foi um deserto preparado para que Deus multiplicasse o seu povo. Hoje, em nossa nação, também temos uma tipificação de um Egito, só que um Egito espiritual, porque naquele tempo, logo que morreu esse faraó, José e esse faraó, depois de o outro faraó não reconheceu mais, né? Que a gente vê lá no comecinho do livro de Êxodo, o povo ficou escravo, trabalhando na força física. Hoje, nesse típico deserto preparado por Deus, chamado Brasil, não somente aqui, né, mas também em várias partes do mundo, nós temos a doença do século, uma doença chamada depressão. Portanto, bem sabemos que a depressão prende as pessoas na mente. Quantas são, né, as mensagens subliminares das astutas ciladas do inimigo
que as pessoas, sem perceber, ao ver televisão, ao verem vídeo, né, e ao verem esses filmes de ET, né, contando histórias de ET, porque bem sabemos que ET é Egito. Por quê? Porque Deus criou o mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, vemos que criou Deus os céus, no plural, né, e a terra, no singular. E lá em Malaquias, no capítulo 1, verso 2, nós vemos uma descrição que, assim como Deus amou a Jacó, ou a Israel, e aborreceu, né, odiou ou aborreceu a Esaú, Deus também faz uma comparação assim com diversos tipos de ser humano. Israel, Jacó, Israel, simboliza aqueles que têm o temor de Deus e o têm como Criador. Alguns dentro dos israelitas, né, ou dentro dos remanescentes de Jacó e os remanescentes de Efraim, ainda não conseguiram voltar-se para Deus, o seu primeiro amor. Por quê? Tudo está acontecendo segundo a cronologia do divino e amado Criador. Tudo no tempo dele. Nós só podemos fazer algo se esse projeto que intentamos é da vontade dele, caminhará. Se não, ou ele provará a fé, né? Ou seja, às vezes Deus diz não para provar a nossa fé, ou seja, para ver se estamos realmente determinados a estar na peleja em prol do reino de Deus. Bem claro isso, amados. Na peleja em prol do reino de Deus, e não na peleja em prol de defender uma bandeira ou uma placa institucional, igreja ou de qualquer outra religião ou denominação. Portanto, a igreja é a instituição levantada por Deus, sim, através do apóstolo Paulo, que diz sobre esta pedra, que é Jesus. Esta pedra, né, lembra lá em Daniel, que esmiuçará os pés de barro da estátua de Nabucodonosor, naquele sonho. Estamos hoje nesses pés, com os dedos de parte de barro e parte de ferro, simboliza os dois principados, o bem e o mal. Dentro do principado bem está temos, né, ainda duas divisões entre Roma, simbolizado também pelo pé de ferro, ou seja, com a ditadura romana, né, que se coloca às vezes, como se colocou no Brasil há uns tempos atrás, como aqui hoje é democracia, temos essa opressão assim debaixo dos panos, né, mano? Lá nos palácios governamentais, né? Mas, ou pelos secretariados e etc, né? Pelos ministérios lá em Brasília e vai, né? Agora, já de forma direta, vemos alguns países na África em que alguns bispos, né, da igreja, não sei se católica romana ou anglicana, mas que têm ordenado a queimar, destruir algumas igrejas cristãs evangélicas por causa, né, do ciúme, da ira de Satanás contra a igreja de Cristo. Embora eles estão destruindo apenas o templo material, por enquanto, né? No entanto, o nosso templo físico, nós não devemos temer. Olha o consolo que Deus diz para Jacó, né, para Israel: não temas. Hoje estamos no Egito espiritual, mas o Senhor, o nosso Deus, o Eu Sou, que apareceu a Moisés logo depois desse tempo, e ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Ele hoje, nos últimos tempos, no tempo da igreja de Laodiceia, pois o orgulho, né, a ganância, o amor tem se esfriado ao ponto de pessoas se venderem até mesmo ministerialmente dentro das igrejas, em troca de quê? De poder, em troca de dinheiro. Oh Jesus, oh Deus, só misericórdia, só o sangue do Cordeiro para ter compaixão e misericórdia de nós, amados. Por isso, ao invés de criticarmos essas lideranças que se corromperam, vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar
para que Deus possa sarar a nossa geração. Somos, amados, a geração eleita. Por isso, vamos dar um brado e um alarido de trombeta e de buzina, pois a nossa boca e as nossas atitudes podem nos levar à vitória em Cristo. Amém? Por isso, vamos cada dia mais caminhar juntos e viver o projeto Joel 2, o ministério INSIGEC, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, da apóstola Valnice Milhomens, tem apresentado um projeto Joel 2. O que é o projeto Joel 2? Eu não pude compreender bem a título lá das explicações que vem em alguns vídeos. No capítulo 2 de Joel, temos no versículo 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e pranto. Rasgais o vosso coração e não as vossas vestes, porque eu sou Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar e grande em benevolência. E se vós se arrependesse do mal, então, quem sabe, Deus espera, no verso 14 do Joel 2, fala: quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, porque em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Ou seja, isto é uma pergunta, o verso 14. Quem sabe, amados? Deus não se voltará e nos dará por oferta de libação e manjar uma bênção, No verso 15, proclamai um dia de santificação ou de proibição, ajuntai os anciãos e congregai os filhinhos e os filhos que mamam, e saia do noivo à recâmara. Isso já nos acordes finais, preparando para o concerto de Deus, para o Brasil retornar ao Senhor, conforme dizem as Escrituras. Portanto, no verso 21, vemos: não temais. No 20, para longe de vós lançai toda a terra seca, toda poste ídolo. No 22, derramarei sobre vós a chuva temporã e serôdia no primeiro mês. E, com certeza, ele derramará não somente a temporã, que já derramou até o tempo de Jesus, a serôdia do Pentecostes até os nossos dias, que está em seus acordes finais, a chuva serôdia, como também a chuva tardia, que fala lá em Jeremias 5:24, que é a chuva do tempo, da semana, da cega para a colheita, ou seja, para a vindima, uma vez que a colheita será após a grande tribulação, com a casa dos remanescentes de Efraim, que é o povo de Israel em si, o Israel físico. E com isso, no 27, Deus diz: eu estou no meio do Israel espiritual, que é Brasil. Tão somente se o meu povo não será envergonhado para sempre. Porque este deserto espiritual chamado Brasil, que Deus preparou, ele tem aqui a semente escolhida, os remanescentes de Jacó e parte dos remanescentes de Efraim, para que possamos unidos dar um grito de júbilo e marchar juntos para que sejam restauradas brechas espirituais, conforme diz lá em Isaías 58, verso 12. Esta geração será chamada restauradora de brecha. E no verso 13, para restaurar o sábado, que é dia perpétuo do Senhor. Nesse capítulo 46, vemos no verso 3 que, apesar de José ter falado para seu pai e seus irmãos, quando o faraó os interrogasse, que era para dizer que eram criadores de gado, porque os egípcios não gostavam ou abominavam os criadores de ovelha, podemos ver no verso 34, no entanto, tanto os irmãos de José quanto o próprio Israel, eles não seguiram a orientação que José falou, para falar que eram criadores de gado. Israel, no entanto, aí está com seu caráter transformado, ou seja, restaurado.
No próximo capítulo, 47, nós veremos no versículo 3, onde Faraó questiona Israel. E Israel fala a verdade, que são pastores de ovelha, e não aquilo que José, com temor, havia pedido para eles falar. Contudo, Jacó, o enganador, agora é Israel com o caráter transformado. Portanto, devemos buscar este mesmo conselho de Jacó para que possamos estar cada dia mais buscando arrependimento e buscando voltar para o primeiro amor, que é Jesus, Deus, com relação ao Evangelho eterno, e voltarmos à prática do primeiro amor, que é o Evangelho na sua essência do amor e da comunhão entre os irmãos de forma em geral. Porque sabemos que somente em união é que se cumpre o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali é como um suave perfume do óleo, do azeite da unção, que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, dos sacerdotes e dos pastores. Com isso, vamos obedecer a palavra do Senhor em Joel 2, que é ajuntar os anciãos para um dia de proibição, que esse dia de proibição sabemos que é a restauração, que as profecias que o Senhor deseja para a nação como um todo, do Shabat ou do sábado, para que possamos ter a vitória do Santo do Altíssimo no Brasil com a súbita queda da Babilônia, que é simbolizada no capítulo 30, verso 25 de Isaías, quando caírem as torres, no dia da grande matança, quando caírem as torres. Observe em Apocalipse 9, verso 15, que há um dia e hora determinada para esse dia, que creio eu ser o toque da sexta trombeta, onde serão mortas 1/3 de pessoas no planeta Terra. Há estudos da teoria pós-tribulacionista pelos adventistas acerca que a sexta trombeta já foi tocada no século XV. Portanto, vamos analisar com cautela, pois à luz de alguns sinais nos livros proféticos, tanto no capítulo da transição do capítulo 5 de Daniel para o capítulo 6, ou seja, sair do Mene Mene Tekel Persim para os nossos dias hoje, para o decreto que o rei Dario assinou, reconhecendo o senhorio do Deus vivo sobre todos os deuses pagãos. Se isto ocorrer em nossa nação, independente de quem seja o presidente, quando Deus tocar, quando Deus mandar, ele obedecerá. Em nome de Jesus. Shalom Adonai.